Pessoal, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, estou ocupando a tribuna da casa nessa tarde de hoje. Primeiramente, queria... Segura o tempo do vereador Luiz Carlos, porque o nosso especialista em segurança pública ali está tumultuando o canto ali, por favor. Não, café quando a casa estiver pronta, o vereador Paulo Eustáquio. Passar a palavra ao vereador Luiz Carlos. Já votou e já foi aprovado em primeira discussão. Já votamos e aprovamos em primeira discussão. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, estou vindo nessa tarde de hoje, é uma tarde muito importante, que nós votamos um projeto muito importante para Poços de Caldas, para as pessoas que necessitam de um plano habitacional, e quero parabenizar os companheiros, porque se não fosse o Poder Legislativo, esse projeto não estaria aprovado. Dependeu de nós, nossa assessoria, o prefeito mandou, nossa assessoria fez um trabalho brilhante, estou parabenizando eles pelas emendas, o que foi modificado, para quê? Para essas pessoas que ganharem esse lote ter uma segurança de ganhar o lote, sem posteriormente, tem isso, tem coisa errada. Foi uma coisa muito importante, e eu parabenizo todos vocês, espero que Deus ilumine a todos, que saia mais rápido possível, que faça esse projeto muito importante, que posteriormente, se o prefeito tiver mais áreas, que mande para a gente poder votar da maneira que nós votamos. Parabéns a todos. Senhor presidente, eu tive nessa tribuna, e outros companheiros tiveram, a respeito do assoreamento das represas nossas, Bortolã e a represa Saturnino de Brito. O que aconteceu? Não fizeram nada. Pouca chuva que tivemos, as represas estão praticamente secas. Da mesma maneira que elas encheram rápido assim, logo deu uma seca, qualquer tipo de seca vai desvaziar novamente e nós vamos passar por uma situação de falta de água. Graças a Deus não faltou em Poços, mas outras cidades estão sofrendo com isso e não fizeram. Outra coisa também, a gente tem umas notícias que deixam a gente satisfeito. Conversando com o seu prefeito, já abriu a licitação a respeito dos radares. Deus permita que não seja uma novela, que saia, que mais rápido possível pode ter esse radar em Poços para diminuir as velocidades, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, que faça, de vez de fazer redutores, que colocam radares. Outra coisa também que me deixa muito triste, política tem as horas de alegria e as horas de tristeza. Eu fiz um pedido de informação, com o apoio de todos os colegas, até o senhor presidente já pediu, a respeito de um relatório que foi feito das águas minerais. Nós fizemos. Aí o controle da prefeitura, automaticamente, mais rápido possível, nós fizemos levantamento, nós fizemos isso, aquilo, o outro. Já venceu o prazo, vai fazer quase um mês de prazo vencida, o senhor presidente dessa casa já cobrou, infelizmente, determinado secretário não tem o mesmo respeito que a gente tem com eles, que os vereadores respeitam o secretário. Infelizmente, o secretário não respeita o Poder Legislativo. Então, estou cobrando novamente. E outro assunto também, que foi, a gente tem que parabenizar os companheiros. Nós, tempos atrás, eu vi uma situação que se encontrava a Santa Casa de Poços. Aí nós fizemos o quê? A Comissão de Justiça, junto com muitos outros companheiros que vieram na reunião, até o seu prefeito mandou o secretário da Fazenda e o subsecretário para a gente rever a realidade da Santa Casa. Infelizmente, a pessoa mais indicada, a Renata da Santa Casa, não pôde vir, que ela tinha um compromisso anteriormente assumido. Aí, pela imprensa, eu não fiquei sabendo a reunião que teve no gabinete do prefeito, uma entrevista, uma coletiva,
Infelizmente, nós, vereadores, que começamos a preocupação a respeito da Santa Casa, que eu entrei com o projeto, com o apoio, ver se a gente faz um plano de saúde para a Santa Casa, para as pessoas carentes poder ter um plano de saúde, que a Santa Casa já tem uma estrutura montada, mas nós não participamos dessa reunião. Então, é muito triste, porque nós começamos e vamos parabenizar o prefeito. Depois que nós começamos, o prefeito sensibilizou a situação e fez essa coletiva na Santa Casa. Não sei o que foi resolvido. Eu acho que a gente tem que saber o que foi discutido, o que foi falado, porque muitas coisas têm que passar para o Poder Legislativo da mesma maneira que passou a aprovação desse plano. Então, eu gostaria, quando tiver uma reunião, não sei quem é o líder do prefeito nessa casa, quando o líder do prefeito souber dar uma reunião dessa, que convide a gente, para a gente poder participar, ver a situação que se encontra a Santa Casa. Outro assunto também, eu até tive com o vereador Joaquim, é umas coisas que eu não consigo entender na política. Na Zona Sul foi feita uma festa a respeito do bombeiro. Foi feito, que ia ter o bombeiro na Zona Sul, ali perto do posto Carijó, fizeram tudo, fizeram a festa, isso, aquilo, aquilo outro. Inauguraram. Mas inauguraram e fechou. Está fechado. Quantos? Aí nós vamos fazer um pedido de informação. Quanto que a prefeitura paga de aluguel? Que é paga aluguel. Pagar aluguel para ficar as portas fechadas? Eu não sei se é culpa da administração ou culpa da polícia, do corpo de bombeiro. Então, eu quero ver quem é responsável, o que está acontecendo, qual o motivo que até hoje não teve nem... Inaugurou, mas não seguiu adiante. Então, esse é um dos pedidos que eu e o Joaquim vão fazer. Se é só isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Carlos. Palavra, vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente e quem nos assiste pela internet. Hoje é um dia especial mesmo, que todos os vereadores já falaram. 3 processados de maior importância para a nossa cidade. A gente fica contente de saber que a Câmara Municipal está interessada em ajudar a população, principalmente um dos mais projeto que nós votamos, que votará em segunda discussão, tranquilo, que passará, da habitação popular. Nós aqui, quantas pessoas aqui a gente conhece, quantas dessas pessoas já vieram até atrás de nós, que vereadores, para ajudar a conseguir uma casinha, quando estava feito lá o Itamaraty, lá no Jardim Itamaraty 3, os predinhos. E nós não conseguimos, porque a demanda é muito. E aqui a gente vê pessoas que realmente necessitam, são pessoas mesmo que precisam da casinha, porque pagam aluguel, vivem trabalhando para poder pagar aluguel. Hoje em dia é um absurdo o aluguel que cobra aqui em Poços de Caldas, chega a pedir de salário mínimo para cima. Casa no bairro, eu moro no Parque Pinheiros, lá hoje você não encontra uma casa por menos de R$800, é um absurdo, gente. A gente tem que entender essas coisas. E nós vamos ficar aqui trabalhando bastante para que seja realmente com essa construção dessas casinhas lá no Morada do Sol. Muito bonito, inclusive, porque realmente eu estive lá com o vereador Lical, nós fomos lá ver, realmente o sol bate primeiro lá. Então está muito bonito. Foi muito bonito escolher esse nome. E hoje foi uma discussão aqui sobre o enfeite de Natal. Eu tive aqui até, fui mencionado aqui, porque meu bairro lá no Parque Pinheiros foi contemplado. Mas essa é uma luta desde 2010, está aqui, ó. Indicação 2048/2010. E eu pedindo aqui, ó. Joaquim Alves, vereador, em acesso nessa casa, nos termos de inventário, venho respeitosamente, através de Vossa Excelência, indicar o senhor prefeito municipal, junto a órgão competente, para que seja providenciada a instalação e de iluminação natalina nas entradas dos bairros, na Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste. Está aqui, ó. E tem outro aqui, 19/20/2010. Pedindo também, essa aqui já foi lá para a Igreja de São Francisco de Assis, no Parque Pinheiros. Também aqui, essa aqui é uma das ruas, eu acho que
se não for contemplado nessa ornamentação agora, vai ser muito chato, porque é a Rua Marechal Deodoro. Porque o pessoal lá está pedindo, aqui foi em 2010, eu já pedindo para que seja implantado também na Rua Marechal Deodoro. Na época foi o projeto Natal Encantado, 2010. Em 2011, também pedido, esse aqui que foi contemplado esse ano agora, lá na praça, na entrada do Parque Pires, na Praça Progresso. Você vê, desde 2011 e agora em 2014 que fizeram realmente como tinha que ser feito. Então, só uma indicação de 2011, agora que está sendo providenciada, graças ao nosso prefeito atual, que em 2011 não tinha feito, agora está fazendo. E esse aqui também é iluminação na Natalina, Avenida Francisco Salles, 1508-2011, no quarteirão entre a Rua Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dessa vez não foi feito ainda. É também uma região que precisa de um enfeite natalino, porque é uma parte do centro aqui nessa região nossa que não foi feito esse enfeite natalino. Porque nós, aqui, o vereador, nós somos muito cobrados. Nós andamos na rua, nós somos cobrados ao vereador. Eu acho que outros vereadores também foi cobrado. A rua lá onde eu tenho a loja, na Santa Catarina não foi feito, na Marechal não foi feito, na Rua Pernambuco não foi feito. Então fica chato, a gente não tem resposta. Por isso que eu fiz pedindo informação hoje, e gostaria aqui que todos os bairros da cidade fossem enfeitados. Enfeitado igual no centro aqui, porque tem bairro que tem umas praças bonitas que para ser enfeitado. Quem sabe no ano que vem, nós todos os vereadores já vamos entrar com indicação no comecinho do ano, pedindo para esse enfeite para os bairros. Porque os bairros também merecem ter enfeite de Natal, que fica bonito. Lá na entrada do bairro, lá não vou falar não, o pessoal está elogiando, ficou bonita a entrada do bairro lá. Mas que outros bairros também, mais distantes, também tem o enfeite de Natal. Isso é uma luta nossa. Tenho certeza que o ano que vem a gente vai batalhar, todos os 15 vereadores, vamos batalhar para que todos os bairros da cidade seja contemplado. Mais uma coisa, a gente fica... Hoje também eu fiz um requerimento falando sobre cirurgias que não são feitas aqui em Poços de Caldas, em Minas Gerais, Estado de São Paulo. Nós, diariamente, somos procurados por pessoas aqui. Pessoas que falam, fui no médico, o médico me indicou, falou, se eu puder fazer essa cirurgia em Ribeirão Preto, é melhor, porque Ribeirão Preto, as condições são melhores, como eu disse aqui, e a gente não tem resposta. Esse pedido de informação, quando vinha a resposta, eu quero passar para todos os vereadores, porque tem médico que pede, sim, que a cirurgia seja feita em grandes centros. Não adianta falar que vai fazer aqui na nossa cidade vizinhas aqui, que não tem. Então, é por isso aqui que eu fiz esse pedido de informação, porque nós sabemos o quanto a pessoa sofre, que tem problema aqui, precisa passar por um neurocirurgião, e não está conseguindo na nossa cidade. Então, que a Secretaria de Saúde faça um estudo, faça um esforço para que mande essas pessoas para os grandes centros fazer esse tipo de cirurgias, que não são poucas pessoas que estão precisando fazer. Doutor Regina, o doutor Rogério aqui, sabe a situação que é quando a pessoa precisa fazer uma cirurgia de, não sei o grau que fala, doutora, uma cirurgia mais complicada, como dizem, né? Que tem que ser feito em Ribeirão Preto, em Campinas, nesses grandes centros. Então, eu gostaria que isso fosse contemplado também, porque tem muita gente precisando realmente desse tipo de cirurgia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joaquim Alves. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu queria inicialmente falar aqui do que disse o vereador Luiz Carlos, senhor presidente. Ele que numa reunião recente da Comissão de Justiça sugeriu, né, o convite, e foi aprovado por todos, para que na reunião anterior, quinta-feira passada, viessem aqui algumas pessoas que têm, né, responsabilidade perante ao funcionamento da Santa Casa. E o objetivo do vereador Luiz Carlos, também de todos nós, era procurar ser útil, né, acompanhar a situação da Santa Casa. Aí, conforme falou o vereador, veio aqui o senhor Nestor, secretário da Fazenda, o Ronaldo, da Secretaria de Saúde, o secretário adjunto de Saúde,
vários colegas estavam aqui, e foi clareada a situação com relação aos valores que a Prefeitura tem por convênio que repassar para a Santa Casa. R$250 mil por mês referente à urgência e emergência. E esses meses passados aí estavam realmente em atraso. E ontem, né, nessa entrevista coletiva, que nós também tomamos conhecimento pela imprensa, a situação foi colocada de público, mas fica o vereador com toda a razão. Aí se falou, olha, a Câmara se preocupou, lá na coletiva foi a superintendente da Santa Casa, foi o vice-provedor, né? Então a gente espera que, porque depois, se houver uma alteração no convênio, tem que votar aqui na Câmara, tem que, aí certamente os vereadores serão valorizados. Mas vamos dar tempo ao tempo, né? Vereador Luiz Carlos, aquela intervenção na Rua Laguna do Jardim dos Estados, que teve multa para pessoas milionárias, apenas da polícia do Departamento do Meio Ambiente, de R$1.500 e poucos, valor irrisório. Sexta-feira esteve aqui um cidadão que tem um terreno no bairro Caio Junqueira e a secretaria lá do planejamento multou ele mais de R$3 mil, porque segundo consta, ele teria feito uma movimentação de terra. Ele, um rapaz pobre, tem um terreno lá há muitos anos, e estava aqui apavorado, porque ele havia feito um acerto de contas com a sua empresa para tentar construir uma casa e também sair do aluguel. Aí vem uma multa de mais R$3 mil por parte lá da brilhante equipe do Departamento de Meio Ambiente. Depois eu vou até mostrar aí, né, com relação a isso. Nós recebemos também, senhor presidente, algumas respostas aqui, e uma delas diz respeito ao possível desfalque nas termas Antônio Carlos. O que nós recebemos aqui são apenas valores de movimentação de mês a mês. Aí eu estava dando uma olhada aqui, começa, lógico, né, no mês de janeiro, com R$26 mil e poucos. Aí vai passando o ano, e quando chega mais agora na reta final, nós temos aqui, ó, no mês de julho, R$89 mil. Então, quando será que houve o desfalque, né? Lá atrás, agora não deve ter sido, né? E, segundo consta, de acordo com palavras do senhor procurador, Dr. Dalmo, a sindicância deve demorar aí por cerca de 2 meses. Olha, esse negócio de sindicância, a sindicância daquela contratação, na minha maneira de ver, equivocada, daquela dentista, que teve um prazo exagerado para apresentar documentos, até hoje não terminou. Eu espero que essa sindicância relativa a um desfalque nas termas, que o próprio secretário de Turismo admitiu a este vereador que existiu, não termine em pizza. Pelo amor de Deus, nós vamos continuar cobrando aqui, apesar de logo, logo a Câmara entrar em recesso. Eu queria aproveitar aqui a presença do senhor secretário de Serviços Públicos, né, o senhor José Muniz Alves, o Zequinha Muniz. Lá no bairro Dom Bosco veio uma resposta aqui, né, uma enorme área ali perto da Rua Maracanã, Macapá, entre Jardim Formosa, Dom Bosco e Nova Aurora, que pertence ao município. E fazer um apelo aqui, né, para a Prefeitura limpar lá, que virou um depósito de lixo, entulho, carro usado, né, tráfico de drogas no local, uso de drogas. É uma imensa área que pertence ao município. Então a gente fica pensando o seguinte: se o município não dá exemplo limpando as suas áreas, principalmente essa, que é gigantesca, é enorme, lá parece que está reservado para fazer uma escola padrão, uma escola que vai substituir a escola Irmão José Gregório. Então eu espero que o senhor secretário com a sua equipe dê uma olhada lá, né? Vamos ver se... Hein? Não, eu sei, mas... Por favor. Mas está muito sujo, então os carros estão lá usando indevidamente o espaço público, né?
Tá feia a coisa lá, viu, senhor presidente? Então, a população queria, de repente, ali uma academia ao ar livre, né? Há possibilidade e tal, até que a escola padrão não venha, né? Outro assunto, senhor presidente. Na sexta-feira nós tivemos a sessão solene e eu queria deixar aqui o registro do elogio ao coral da ADV, que emocionou a todos os presentes. Parabéns à maestrina regente Flávia Granato, foi uma maravilha, né, pastor Valdir? Todo aplaudido de pé, né, os integrantes desse coral. Agora, quando a gente sai daquele local e volta para a rua, é duro, viu? A quantidade de pessoas nas ruas pedindo ajuda para isso, para aquilo, flanelinhas, pessoas mal encaradas que ficam ali pedindo dinheiro para comprar droga, está terrível, viu? A decoração de Natal, em que pese ter deixado de ser colocado em algumas ruas, mas está bonito, o povo está gostando, está saindo, mas, olha, são preocupantes as cenas que a gente vê aí. Teve um casal na minha frente que foi abordado de forma agressiva, ele estava com a esposa e com a criança, teve que colocar a mão no bolso e dar um trocado. Em seguida, eu fui para a rua Pernambuco também, abordado. Se não dá dinheiro, o carro da gente é riscado, avariado. É uma situação realmente preocupante. Assim como é preocupante a situação da Venceslau Braz. O DENIT, vereador Rogério, teve um tempo aí que o DENIT ia fazer isso, fazer aquilo. Cadê o DENIT, hein, vereador Joaquim? Cadê o DENIT? E o DR, que é departamento estadual, fez muito por Poços de Caldas. Mas o DENIT, que é federal, negativo. Falou que ia recuperar a Venceslau Braz. Domingo, cerca de 7 carros quebraram barra de direção, pneu, roda, no enorme buraco da Venceslau Braz. E o DENIT só no gogó. Mas o DR fez a estrada Poços-Palmeiral, recuperou a Venceslau Braz e vai fazer muito mais, né? Tomara que continue fazendo, esse é o nosso desejo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente. Senhor presidente, venho à tribuna essa noite. Primeiro, fazer um apelo pelas instituições filantrópicas de Poços de Caldas. Eu vou falar especialmente sobre o asilo São Vicente de Paulo, que está passando por uma situação muito difícil. Lá tem 45 senhoras que estão asiladas, e as freiras que antigamente tomavam conta. Só que a legislação mudou. Então as freiras que tomavam conta do asilo, elas faziam tudo no asilo. Hoje elas não podem mais. Elas têm que contratar enfermeiro, nutricionista e outros profissionais. Isso encareceu demais o asilo, quase inviabilizando aquelas freiras de poderem estar trabalhando. Hoje, naquele asilo só tem 4 freiras. A mais nova, a irmã Iraci, tem 82 anos. Então ela já sai na condição de estar tomando conta do asilo para ser tratada no asilo, para viver o resto de suas vidas no asilo. E o asilo está passando por uma série de dificuldades. As damas de caridade fizeram bazar, foi um sucesso o bazar, mas não é suficiente para manter aquele asilo. Então peço encarecidamente para que o prefeito veja a situação que essas instituições beneficentes estão passando na cidade, que está com pagamento atrasado. Eles estão com pagamento de 2 meses e agora eles têm que pagar o 13º salário para os funcionários, e além de todo o medicamento, comida, tudo para essas pessoas idosas que estão lá. Então peço encarecidamente para que o prefeito veja com muito carinho a situação desses asilos, para que elas possam passar um Natal bacana, passar um ano
no ano novo também, com mais esperança, o resto das suas vidinhas que estão lá, né? Uma matéria, senhor presidente, que eu li no Jornal da Cidade, que me chamou a atenção, que falava sobre avaliação interna de escola e falava sobre o método ProAlfa, que eu não conhecia, mas era o programa de avaliação da alfabetização dirigido aos alunos dos anos iniciais de ensino fundamental, principalmente as crianças de terceiro ano, para verificar o nível de alfabetização. Então, esse ProAlfa, ele é feito nas escolas de nível básico, para ver o nível de alfabetização dos alunos. De 17 cidades que foi aplicado o ProAlfa, em 2012, Poços de Caldas ficou em 15º lugar, em 2012. E agora, em 2013, ele ficou em 17º lugar. Ele já perdeu mais 2 pontos. Em primeiro lugar ficou Nova Resende. Segundo lugar, Areado. Terceiro, Cabo Verde. Quarto, Muzambinho. Quinto, Conceição Aparecida. Sexto, Monte Belo. Sétimo, Campestre. Oitavo, Botelhos. Nono, Bandeira do Sul. 10º, Santa Rita de Caldas. 11º, Serrania. 12º, Alterosa. 13º, Ibitura de Minas. 14º, Caldas. 15º, Divisa Nova. 16º, Andradas. E 17º, Poços de Caldas. Então, da avaliação do ensino fundamental, em 17 cidades, Poços ficou em último lugar. Nós perdemos para cidades que têm o tamanho de bairros aqui. Isso aí saiu na matéria no Jornal da Cidade, no dia 26 de novembro. Também li aqui num portal R7, na verdade isso aqui foi copiado da agência Reuters, mas saiu no portal R7, portal esse, né, que já foi falado aqui na Câmara, que tem um nível de credibilidade muito alto. O governo estuda exigir metas financeiras em renovação de concessão de distribuição. Isso é uma matéria bem delicada e que eu achei muito interessante aqui, é complicado o negócio. O governo federal estuda incluir exigências de performance financeira e de governança corporativa entre as condições para a renovação das concessões de distribuidora de energia elétrica, que vencem a partir de 2015. Então, é uma coisa bem complicada. Estuda, vai exigir a performance financeira. A gente tem coisas aí para votar, repassando 85% do lucro do DME para a prefeitura. Então fica uma situação delicada no nosso departamento. Mas o final da matéria que ele fala sobre Poços de Caldas. Outra ideia que está sendo avaliada é consolidar concessões de menor porte dentro de outras maiores. Entre as empresas cujos contratos vencem a partir do próximo ano, há algumas que têm área de atuação reduzida, empresas municipais e regionais, que na prática ficam dentro da área de concessão de empresas maiores. Estudamos, por exemplo, consolidar empresas regionais ou municipais, cujos contratos vão vencer dentro de empresas maiores, cujas concessões também serão renovadas. Essa situação ocorre, por exemplo, em cidades como Poços de Caldas, Minas Gerais, e Ijuí, Rio Grande do Sul, que possuem concessões municipais dentro da área de empresas maiores nos respectivos estados. Então, a gente corre o risco da CEMIG encampar o nosso DME. Isso escrito numa matéria do portal R7. Apesar de ressaltar que o tema ainda está em estudo, o que não foram definido ainda locais onde ocorrerá essa eventual consolidação. A fonte dá como exemplo o caso do DME Distribuição, que atende o município mineiro de Poços de Caldas e cuja concessão termina em 2015. Então, é um negócio que a gente precisava estudar direitinho, saber com mais detalhes, porque
cita nessa reportagem, cita Poços de Caldas 2 vezes com a situação da gente, da CEMIG encampar o nosso departamento, a gente perder, e aí quem vai tomar conta vai ser o governo do estado, junto à CEMIG, e a gente perde definitivamente o DME. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos Sansão. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros vereadores, vereadoras, presentes, quem nos assiste, nos acompanha pela internet. O que me traz essa tribuna não era exatamente isso, mas eu recebi aqui uma solicitação que eu fiz de uma análise dos repasses, dos recursos financeiros transferidos para a Santa Casa. E aqui, novamente, o assunto Santa Casa, mas hoje eu estou mais tranquila. Estou mais tranquila, porque pela mídia escrita e televisiva foi dito que está tudo bem, está tudo tranquilo, que não existe motivo para preocupação. Com certeza, o Executivo obteve informações que nós não temos. Acredito assim. Acho que foi realmente muito infeliz a não participação da Santa Casa numa solicitação dos vereadores para que pudesse vir aqui no sentido de estarmos ajudando, esclarecendo, vendo o que realmente está acontecendo. E, por razões, parece, de impossibilidade aí de representante, nenhum representante, será que não teria um representante da Santa Casa para vir atender uma solicitação dessa Casa de Leis, que nós estamos aqui a todos os instantes, todos os minutos, batendo as nossas portas, solicitações de inúmeras demandas, como cirurgias eletivas que estão paradas, o vereador Joaquim saiu daqui, eu já tive a oportunidade de manifestar que muitas cirurgias podem sim ser realizadas aqui na Santa Casa, por exemplo, cirurgias neurológicas, cirurgias ortopédicas, porque tem este convênio, tem profissionais capacitados e habilitados, porque quando se fecha o convênio, quando se integra isso na bipartite lá em cima, quando se faz, é porque existem profissionais capacitados e a Santa Casa está totalmente instrumentalizada para realizar e atender essas demandas. As pessoas ficarem sofrendo, aguardando aí meses, anos, uma cirurgia. Então, não tem razão de ser, não tem, vereador Sansão, das pessoas estarem aguardando cirurgias eletivas. Eu não vejo. Porque, senhores, senhoras, no levantamento que foi feito, 2011, foram pagos à Santa Casa serviços prestados em torno de R$ 35.669.170. Isso deveria ser uma prestação de contas que viesse aqui sistematicamente para essa Casa de Leis. E o que não acontece. Então, nós temos que ir na pesquisa, na busca, na ajuda, e procura de lá e procura daqui. Quer dizer, um trabalho que deveria ser azeitado, liso, passa a ser um trabalho meio que até herculano, né? 2012, 35 milhões. 2013, 41.452. 41 milhões. E 2014, 36, até a presente data, até outubro, né? Até novembro, desculpa, 36 milhões de reais. Isto aqui está, os recursos são vinculados, são aquelas prestações de serviço que a Santa Casa recebe por prestar serviço, tem um convênio com a prefeitura, tá certo? Por que que 2013 tem esse valor maior? Porque tinha a questão do PSF, que a Santa Casa é que administrava, né, o PSF recebia uma taxa de administração da prefeitura, inclusive, e também o CEL, né, o atendimento odontológico, que era ligado à Santa Casa. Por isso que caiu esse número. Mas, vereador Lical, o senhor não estava aqui, eu estava dizendo que eu fico triste quando a Comissão de Justiça, fico triste nessa palavra tristeza, fico preocupada de saber que nós,
aqui a Câmara Municipal parece não ter importância nesse processo, quando as pessoas nos procuram, a cada um de nós aqui, a cada um de nós, procurando pedir ajuda para internações, para uma série de coisas. Então, fica aqui essa minha colocação, eu espero que tenha essa sensibilidade de quando se chamar aqui, no intuito não é sabatina, não é puxar a orelha, não, pelo amor de Deus, é diálogo, é saber o que está acontecendo, o que nós podemos estar auxiliando, o que nós podemos ajudar, é isso. Só que parece que nós não temos importância, não temos importância, né? Parece não, realmente isso ficou demonstrado, que nós não temos importância. Eu acho que seria muito interessante se o prefeito, seu executivo, pudesse ter convidado, né, os vereadores para essa reunião. Eu acho que seria bastante interessante os vereadores terem sido convidados, já que não foi possível ter essa reunião aqui, aqui na nossa casa, na Casa do Povo. Bom, e o que eu quero dizer também, ontem foi o Dia Internacional de Combate à AIDS, nada para se comemorar, muito pelo contrário, e saiu um relatório, não sei se os senhores conhecem, da ONU, que é um relatório que chama de Gape Report, que é um relatório sobre essas questões de doenças infecciosas, né, transmissíveis. E o que a gente ficou bastante preocupado, quando você lê esse relatório, é que houve uma queda de 28% de AIDS no mundo, uma queda de 28% de AIDS no mundo. No entanto, teve uma aceleração, um aumento de 11% desta doença no Brasil. Então, esse é o relatório da ONU. Aí nós fomos buscar, mais aprofundamos na leitura desse relatório, e esse relatório nos mostra que, infelizmente, baixou-se a guarda, vamos dizer assim, porque quando você vê o perfil epidemiológico de onde as pessoas são atingidas, a grande maioria jovens, né? E ligado principalmente ao uso da droga, principalmente o crack. Desculpa, principalmente as drogas injetáveis. O crack está ligado mais ao aumento de tuberculose. Então, aí que nós temos que pensar seriamente em avançarmos nas políticas públicas em relação às drogas. Porque as drogas injetáveis estão promovendo esse aumento aí de 11%. 11%, e também o homossexualismo também, a falta do sexo seguro, tá certo? Está também colaborando para esse relatório, para que a gente possa ter esses indicadores, essa estatística preocupante. Enquanto nós pensávamos que a AIDS estava, vamos dizer, no processo de descendo, no processo não de ascensão, de declínio, na verdade, nós estamos diante de uma ascensão da questão da AIDS. Aí, a gente fala, sempre nós precisamos, Poços de Caldas, fazer nosso dever de casa. Principalmente quando nós dizemos que precisamos ter, sim, eu continuo batendo nessa tecla, uma clínica especializada, integrada, multidisciplinar, para atender os dependentes químicos quando necessitam de internação. Continuo batendo nessa tecla. Quero lembrar aos senhores que ia ser doado uma área, ia ser doado, vereador Lical, uma área, exatamente, nem o governo passado, nesse governo, teve interesse. Infelizmente, essa área hoje vai ser leiloada. E a ideia era fazer depois, construir através da ajuda da PUC, vereador Maria José, através de projeto, que todos pudessem integrar nesse projeto, porque não adianta. Tem casos que necessitam internação, e eu vou dizer para vocês, está sendo a maioria dos casos, que as pessoas não estão conseguindo resolver em tratamento ambulatorial. Então, fica aqui mais uma vez o meu alerta para que a gente possa realmente desenvolver essa política pública mais ostensiva em relação às drogas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Regina. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, demais presentes. Senhor presidente, eu iniciei minha fala, nem ia manifestar esse assunto, que nós tivemos aí uma discussão muito positiva, no sentido de esclarecimento,
quando foi aí discutido anteriormente na Comissão de Justiça, o vereador Lical levou a solicitação, a gente já tinha algumas informações, o vereador pontuou a preocupação, muito legítima, foi apresentado aí um ofício convidando aí a Secretaria de Saúde, Secretaria da Fazenda e também a representante da Santa Casa de Poços de Caldas, para que se pudesse aí ter maiores esclarecimentos em relação aí a algumas questões que estavam sendo ventiladas aí em relação à saúde financeira desse importante hospital para Poços de Caldas, como gosto de destacar, para também a região. E os dados que a vereadora Regina citou aqui são dados que colocados aqui, apresentados pelo secretário da Fazenda, e teve um papel muito pedagógico, muito importante aqui, vereadora, onde ele mostrou, né, a participação do município, a participação do Estado, a participação do Executivo Federal, onde nós temos aí o governo federal participando com 85% dentro do orçamento da Santa Casa, o município em torno de 8% e 7% aproximadamente ficaria aí com o governo do Estado. Destacando que 250 mil é o compromisso mensal que o município de Poços de Caldas tem com a Santa Casa, que é a urgência e emergência, o valor de 250 mil. A partir do ano passado, se não me engano, no início desse ano, passou a receber também do governo do Estado mais 200 mil, que foi um credenciamento que fez, inclusive, destacar aqui, foi uma cobrança muito grande, muito decisiva do doutor A1, essa ampliação desse serviço do governo do Estado, que atende hoje tanto a Santa Casa como Santa Lúcia, com mais 200 mil reais, que é repassado pelo governo do Estado para esses hospitais, para atendimento de urgência e emergência. Então, foram pontos esclarecedores, mas destacando que existe, do ponto de vista operacional, inclusive conversando com o Ângelo no dia, algumas situações onde a Santa Casa trabalha com déficit, segundo foi colocado, inclusive na urgência e emergência, segundo foi colocado aí. Eu também queria esclarecer aqui, senhor presidente, só para registrar, né, nós já falamos bastante da Unacom, nós voltaremos em segunda discussão processada a semana que vem, nós sabemos que temos uma assessoria aí muito rápida e muito eficiente, mas se Vossa Excelência pudesse aí encaminhar com muita agilidade para que o Executivo pudesse sancionar essa lei e que se pudesse já ter uma resposta rápida para esse projeto, seria algo muito importante, muito significativo aí para que a gente possamos aí resolver essa questão aí durante o ano de 2014. Também recebi aqui na casa, hoje, um requerimento que nós apresentamos aqui em relação ao Instituto Solos. Esse requerimento, nós tínhamos uma preocupação muito grande. O Instituto Solos, na época muito discutido, na época muito falado, e a gente sofreu muito com as discussões que houve em relação a essa OCIP, que esteve à frente do Programa Saúde da Família nos anos de 2007, 2008 e 2009. O doutor Zé Maria conhece muito bem, acompanhou mais de perto o trabalho dessa OCIP, e nós tivemos aí naquela época toda uma discussão aqui nessa casa, inclusive para fazer um levantamento do trabalho dessa OCIP. Tivemos aí no ano de 2014, depois que foi feito pelo Ministério Público, na época, depois da denúncia que fizemos aqui, foi feita uma orientação ao Executivo Municipal daquela época, que entrasse com uma ação contra o Instituto Solos. O município, o Executivo daquela época, entrou com essa ação, a condenação saiu esse ano, como de conhecimento de todos os senhores, um valor de 7 milhões de reais, ou seja, 7 milhões de reais que poderia ser investido na saúde do nosso município. Quando nós falamos de consultas, quando nós falamos de cirurgias, vereador Rogério, quando nós falamos de novos leitos, são recursos que poderiam ser investidos em Poços de Caldas da saúde, mas lamentavelmente, vereador Lical, eles desapareceram, foram embora. Ou seja, dinheiro desviado da saúde pública de Poços de Caldas. E não foi eu, presidente, que falei isso. Quem falou isso é uma sentença judicial que condenou a essa OCIP a devolver para o município de Poços de Caldas o valor de 7 milhões de reais. Mas aí, senhor presidente, vem a minha preocupação. O processo, ele foi arquivado, claro que sendo arquivado, isso não significa nada, você pode pedir o desarquivamento. Mas solicitamos ao Executivo e será feita uma ação por parte do Executivo no sentido de encontrar essa OCIP que fez
a gestão do PSF durante esse período. E aí nós sabemos, vereador Dr. Rogério, que jamais vamos conseguir encontrar a Socip, porque ela passou pelo sul do país, ela passou por São Paulo, e não se teve uma resposta disso. E na pergunta que nós fizemos ao Executivo, que é uma pergunta que nós estamos muito preocupados, porque, veja bem, o próprio controle interno da Prefeitura na época se posicionava, senhor presidente, preocupado com esses pagamentos, por entender que muitos pagamentos que foram efetuados não foi comprovado a aplicação desses recursos. Então nós solicitamos a assessoria dessa casa, porque se nós deixarmos dessa forma, eu tenho medo. E quem fica? Então, simplesmente, o município vai assumir o ônus de um dinheiro que é de cada cidadão poços-caldense, é algo muito preocupante, e esse assunto do Instituto Solos, ele não pode ficar adormecido, ele não pode ser esquecido, ele não pode permitir, em hipótese alguma, que se possa, as pessoas que permitiram isso, não sejam responsabilizadas, porque é algo muito sério, é dinheiro de cada cidadão poços-caldense, e não é 7 centavos, não é R$7, mas sim 7 milhões de reais da saúde pública do nosso município. Também queria manifestar aqui, senhor presidente, em relação às calçadas, nós já manifestamos aqui o vereador Paulo Eustáquio, o vereador Joaquim, como também outros vereadores. A semana passada eu tive que me ausentar um pouquinho mais cedo aí, mas nós tivemos aí, inclusive, encaminhamento por parte do Ministério Público, que vai naquilo que Vossa Excelência também concorda. Nós temos aí, sem dúvida alguma, que ter uma ação por parte do Executivo Municipal, no sentido que se possa aí cobrar, que se possa efetivar de fato a questão dos pisos na área central de Poços de Caldas, que é algo muito preocupante e que tem trazido muita dificuldade para muitas pessoas que utilizam a área central e principalmente as pessoas que têm aí mais dificuldade de locomoção e têm encontrado em alguns lugares da cidade dificuldade de se movimentar. Eu também gostaria de manifestar aqui, senhor presidente, eu até vou falar, eu entrei em contato com o secretário, o vereador Paulo Eustáquio também foi solicitado em relação a esse assunto. Eu falei com o secretário da pasta, mas fiquei muito preocupado e prometi para o cidadão, o vereador Paulo Eustáquio também sabe dessa situação, nós prometemos que estaríamos manifestando aqui na Câmara. Nós temos aí, sem dúvida alguma, a mobilidade urbana é algo muito preocupante, é uma necessidade de se discutir isso em nosso município, se discutir isso para que se possa permitir para as pessoas, para os veículos, maior fluidez aí no dia a dia. Mas nós temos uma situação complicada que eu não tinha conhecimento, onde um cidadão, ele tem um comércio, uma farmácia, há muito mais de 20 anos, acho que quase 30 anos, na Marechal Deodoro, e simplesmente ele chegou na sua farmácia e foi tirado a sinalização da farmácia. Ok, ele falou, tudo bem, tirou da minha farmácia, não tem problema algum. Mas outras farmácias permaneceu a sinalização. E ele me procurou, também houve uma manifestação com o vereador Paulo Eustáquio, e eu entrei em contato prontamente para buscar mais informações, né, com o secretário da pasta. O secretário disse que era assim. Aí eu falei, secretário, os critérios desse encaminhamento, como são os critérios? Porque se quer fazer, tudo bem, o ponto da farmácia, ele não pertence ao X, ao B, no Y, isso não existe, né? Foi ali que se fez ali, no sentido de permitir o acesso à farmácia. Aí o morador, inclusive o comerciante, está fazendo um abaixo-assinado lá, acho que se não me engano, nesse sentido. Mas eu falei, secretário, quais são os critérios em relação a isso, né, porque é importante, né? E o secretário não anunciou esse critério. Então, semana que vem nós estaremos aí posicionando um requerimento, eu, o vereador Paulo Eustáquio, mas é algo assim que preocupante, porque acho que nós precisamos dar resposta para a sociedade, para a população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, o vereador professor Flávio. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, senhoras vereadoras, como bem disse o ilustre vereador, eu não estava nem inscrito, senhor presidente, mas eu fui cobrado também a respeito, mas parece que quanto mais fala de secretário de Defesa Social, mais forte ele fica, Ele nem cumprimenta vereador que às vezes usa a tribuna em nome da população de Poços de Caldas. Mas sei lá, né, o braço direito do senhor prefeito municipal, é dele o cargo,
Mas eu acho que o prefeito também deveria de respeitar esta casa, o questionamento tem referente a esse secretário. Será que o prefeito, senhor, pelo amor de Deus, é em nome da população, a população de Poços de Caldas conhece quem é o secretário de Defesa Social, a Polícia Militar conhece, mas o homem fica mais forte ainda. Nós fomos cobrados, senhor presidente, de um local que também existia estacionamento de pessoas deficientes. Ele foi lá e retirou, não sei se foi ele, se foi o diretor, entendeu? Retirou aquelas placas. Os indivíduos, as pessoas deficientes, não sabiam onde embarcar. Olha, mas que é isso? E esse privilégio, sei lá, que tem aqui na área central da cidade dos grandes empresários, que não tira, não mexe. Ele não preocupa com isso, ele preocupa naquele coitado que está realmente necessitando daquele local para o embarque e desembarque, como passageiros, do deficiente, mas eles tiram. Como foi esse caso também da farmácia. A farmácia há muitos anos que tem aquele estacionamento ali permitido, né? Porque tem várias farmácias que têm esse privilégio. A maior parte né? Eu acho que ele deveria de olhar com mais carinho, sei lá, vestir mais a camisa, representar mais. Eu acho que até agora, 2 anos, ele está só estudando, tal, e se o vereador fala mal dele aqui, ele nem cumprimenta, vira a carinha, faz. Eu não estou preocupado com ele, porque eu já não gostava dele, nem gosto mesmo, como polícia militar. Agora, o senhor presidente, é lamentável, alguma coisa tem que fazer, ué. Alguém já falou com o senhor prefeito, esse secretário vai te afundar, prefeito. Mas parece que ele não acorda, ué. O secretário, gente, é um cargo, mas tem que respeitar esta casa, ele tem que dar satisfação aos vereadores, ele tem que ouvir a população de Poços de Caldas. Esses privilégios que tem não pode continuar, não pode, até quando? Bem, eu quero cumprimentar o ilustre vereador também, o Lical, o vereador, né, pelo pronunciamento dele referente aos radares que realmente a população necessita. Mas eu estou preocupado com esses radares, que é uma indústria de multa. E quem que vai ser o gestor desses radares? Nós temos que olhar e fiscalizar bem, viu? Nós temos que olhar. Se não vai ter algum privilégio, alguma coisa direcionada. Eu acho que o radar é complicado. Outra coisa, senhor presidente, eu estava assistindo o jornal, aliás, de domingo, Fantástico, e lamentavelmente eu fiquei frustrado. Eu fiquei frustrado, senhor presidente, senhores vereadores, com a ação de um irresponsável prefeito comprando os vereadores, senhor presidente. Porque o repórter, ele não pode aparecer, mas a mensagem vai assim: cadê o dinheiro que está aqui? Cadê o dinheiro que estava aqui? O dinheiro está no bolso dos bandidos, dos vereadores, oferecido pelo senhor prefeito. Ele é tão bandido, e os vereadores também, não sei, é uma cidade do norte, do nordeste, é tão bandido como os vereadores, que foram presos e de lá deveriam ficar. Porque nós que somos verdadeiros representantes do povo, nós já ganhamos para isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não há necessidade de corrupção. Essa corrupção que foi triste para o homem público. Eu me senti envergonhado perto da minha família. Eu me senti envergonhado. Porque a maior parte da população, será que acontece da nossa cidade também isso aí? Venha falar, né? Isso é lamentável, o caso do episódio que aconteceu aquele dia. Cadê o dinheiro que está aqui? O dinheiro está do bandido, do bolso dos vereadores. Aquela cidade não tem transporte, aquelas crianças, coitadas, andando em pau de arara, caminhão pau de arara, senhor, colocando em risco a sua vida. Não tem, senhor presidente, também esgoto, porque foi desviado pelo bandido do senhor prefeito e comprando os vereadores para apoiar projetos deles. Portanto, isso é lamentável, essas corrupções que acontecem a nível de governo federal, estadual e municipal. É lamentável, a gente fica, né, triste com isso, a gente que representa o povo. E aí a gente fica pensando, poxa, merenda escolar, uma criança que não tem o que comer, porque o bandido do dinheiro está
no bolso do vereador e do senhor prefeito. É triste isso aí. Eu queria, não é na nossa casa, essa casa legislativa de respeito, do qual nós trabalhamos com dignidade e respeito à população, do dinheiro público. Hoje nós tivemos aqui esses 3 projetos importantíssimos, que votamos, enviado pelo chefe do executivo, né? Que olhamos a Unacom, esse projeto de regularização da construção, certo? E agora esse loteamento Morada do Sol. Que beleza, quantas famílias vão ser? E sem ser preciso desviar dinheiro público. Sem ser preciso. Sem ser necessário o prefeito oferecer aquela barganha para votar, porque essa casa é consciente de projetos importantes para a cidade de Poços de Caldas. Nós não podemos compartilhar com isto, porque se algum dia a população vê que o vereador Paulo Eustáquio, eu falava sempre quando estava na Polícia Militar, sempre, que tentava me comprar, mandava aqueles litros de uísque, muito bonito, que eu nem conhecia, correto? Graças a Deus, eu falava, vai, leva seu litro de uísque para inteirar para você pagar as multas. Quando alguém, o chefe meu liberava, senhor presidente, alguns veículos, apreendido que eu tirava proveito por causa do cargo que exercia, eu ia no judiciário. Eu ia no judiciário. E não tinha, eu trabalhava de cabeça erguida e não tinha o rabo preso com ninguém. Mas quando veio esse caso, cadê o dinheiro que estava aqui? Está no bolso do vereador, dado pelo prefeito, não sei nem de qual partido, nem quero saber. Se algum dia alguém souber, a população de Poços de Caldas, saber que o vereador Paulo Eustáquio envolveu com corrupção, que não vote se eu for candidato mais, nem sei se você, entendeu? Que não mereça o respeito, não é somente eu não, qualquer vereador não merece o respeito de saber que foi comprado, foi corrompido, seja por quem for, de empresários, de chefe de executivo, sei lá quem for. Nós temos aqui para representar a família, representar com dignidade e respeito a população. E, portanto, Flávio, mais uma vez estamos junto com você, porque nós temos que tomar alguma atitude. Mas eu não vim aqui, nem vem mais para falar, que quanto mais fala do homem, o secretário de Defesa Social, mais forte ele fica. Mais forte ele fica. Então eu não quero entrar nesse assunto mais, prefeito apoia ele lá, dá apoio, eu vou até falar com o senhor prefeito, se tiver projeto importante para votar, que chama esse secretário para votar para ele, que eu não vou votar mais não, enquanto esse homem estiver na pasta. Muito obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, vereadoras, vereadores, eu gostaria de fazer aqui alguns comentários que eu acho importantes. Vou começar pela questão da AIDS. Tem duas formas de se medir, de se interpretar estatísticas sobre doença, e todas as pessoas que têm uma vivência na área epidemiológica podem compreender isso. Uma é, de fato, a evolução da doença num determinado espaço geográfico, que é o caso do Brasil, sobretudo entre os jovens. O aumento da AIDS entre os jovens no Brasil ultrapassa 30%, de 2005 a 2013. O espaço geográfico e o espaço de segmento social ou etário. A outra é um país que se dedica a buscar informações sobre a doença e descobre estatisticamente aquilo que era a realidade que estava mascarado porque não fazia pesquisa. Para se ter uma ideia, no ano de 2013, 44 mil pessoas foram identificadas com AIDS no Brasil. 39 mil delas não sabiam que tinham. Portanto, nós temos aí um elemento da eficiência da pesquisa que vai buscar informação para trazer a política, para desenvolver a política de saúde, no caso da AIDS especificamente. Então é preciso tomar cuidado na interpretação dos números, porque fica parecendo que houve um descaso
quando a rigor houve uma intensificação da pesquisa para buscar, dar números, e isso é possível inferir da própria pesquisa, porque o Brasil tem 2% de portadores de AIDS do mundo. De toda a população de AIDS no mundo, que são cerca de 40 milhões de pessoas, o Brasil tem 700 mil pessoas, 2%. E o crescimento dela em relação ao mundo foi exatamente 2%. Então, é possível medir que há uma eficiência na pesquisa, estatisticamente há um aumento e não necessariamente um aumento efetivo e descontrolado da ocorrência da doença. A outra questão que eu queria colocar, nós temos que cobrar aqui posição sempre que possível e necessário, nós temos que cobrar posição sobre o nosso papel no município. Mas nós não temos que entender que um gesto do Executivo seja um desprestígio para nós, porque nós não somos um poder subalterno. Nós não somos um poder menor. Quando a Comissão de Justiça cumpriu o compromisso dela aqui e fez uma bela reunião, ela estava cumprindo o compromisso dela de perante a sociedade, para e passo com o Executivo, no mesmo nível de importância, no mesmo padrão de importância. Nós não temos que mendigar espaço em mesa de Executivo, porque senão nós estamos nos subestimando. Mas isso é real. Eu vejo uns olhares e uns movimentos de cabeça, é porque nós temos uma tendência de subcolonização mesmo. Ah, nós somos menores, nós não temos importância. Como não temos importância? Nós estamos fazendo o nosso papel. Nós temos o nosso papel, nós estamos cumprindo. E hoje nós demonstramos isso aqui com toda clareza. Eu não acho que a gente seja menor, porque faltou uma cadeira na mesa do Executivo. Não, a nossa mesa chama-se Legislativo. Eu queria também comentar o seguinte, com muita razão o vereador Antônio Carlos coloca a questão do DENIT. E ele perguntou onde que está o DENIT. E eu gostaria de lembrar onde estava o DENIT antes do nosso governo. Que Poços de Caldas era uma ilha no sul de Minas, que a gente levava 2h30 para chegar em Machado, 2h30 para chegar em Pouso Alegre, 1 hora para chegar em Andradas. Eu pergunto onde estava esse DENIT? E qual é a situação das estradas de acesso a Poços de Caldas hoje? A diferença brutal entre o passado e o presente. O papel do governo federal, investimento em infraestrutura, fazer com que a nossa cidade tivesse de novo acolhida no território mineiro. Há uma outra questão que eu considero fundamental, que precisa ser colocada. O vereador Flávio colocou o negócio do SUS. Isso sim é uma grande pizza. Além dos 7 milhões, professor Flávio, os 2.400.000 que foram obrigados a devolver para o Fundo Nacional de Saúde. 10 milhões de reais de malversação. Isso é uma grande pizza. Isso é uma grande pizza. Que seja 30, que seja 40, que seja 50, que seja 100, está sendo apurada a situação das termas. Mas nós temos uma situação de 10 milhões de reais aqui, que foi desviado da saúde pública de Poços de Caldas. Talvez a maior pizza da história de Poços de Caldas, porque nós não tínhamos relatos dessa natureza no passado. Só para se ter uma ideia, professor, o aluguel de um computador mensal era R$3 mil. Se a gente tomar aí como unidade monetária uma garrafa térmica, Sansão, nós vamos ter 200 garrafas térmicas por mês que podia ser comprado com aluguel de computador. De um computador. De um computador. E quero também tranquilizar o vereador com relação a essa questão da distribuição da energia elétrica. Isso já foi feito no passado, e a exigência de performance financeira já consta hoje das regras da ANEEL. Vocês devem se lembrar que algumas vezes eu disse aqui, olha, é preciso criar novas alternativas para que o DME tenha capacidade financeira para que ele possa renovar as suas concessões. Porque essa cláusula de performance já é uma exigência hoje da ANEEL. Não está sendo criada, já é. E a cláusula de performance não mede o caixa
da empresa. A cláusula de performance, ela mede o lucro, que pode sim ser distribuído. Porque o lucro, e a vereadora Zezé que entende isso muito mais do que eu, o lucro que está lá aplicado no sistema financeiro tem 2 impostos. Nós deixamos de aplicar esse lucro aqui em favor da população de Poços de Caldas e damos os impostos para a União, para depois ir lá buscar esse dinheiro de volta, seja com projeto, seja por emenda parlamentar. É um grande erro. Nós fazemos um mundo de um caixa que não representa eficiência financeira, que não representa eficiência administrativa e que é tributado 2 vezes. Então, o que nós deixamos de aplicar nas entidades sociais, pastor Valdir, o que nós deixamos de aplicar nas creches, o que nós deixamos de aplicar no pagamento em dia das obrigações do município, nós estamos pagando em tributo, porque nós estamos achando uma beleza ter um monte de dinheiro parado nos bancos, no sistema financeiro. Então é algo que nós precisamos pensar sobre isso. E da outra vez, quando se exigiu uma série de coisas de empresas do porte de Poços de Caldas, nós lutamos e nós conseguimos fazer com que o nosso DME ficasse fora das regras, sobretudo das regras de desverticalização. E finalmente eu queria fazer uma referência à vitória do Tabaré Vázquez no Uruguai. Isso vai confirmando uma consolidação das propostas e das políticas progressistas na América Latina. As propostas de resistência ao neoliberalismo na América Latina, hoje, governam o Uruguai, o Chile, a Argentina, o Brasil, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Venezuela, El Salvador e a Nicarágua. Isso, de fato, é uma demonstração que o povo da América Latina acordou a tempo de não ver todo o seu patrimônio dilapidado pela ganância do grande capital internacional. Parabéns ao povo uruguaio. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. O Paulo, tem um... O Paulo, esses recados aqui, esses aqui? Vai aqui. Ele está precisando de café da manhã, às 16 horas, não dá café da tarde. Amanhã. Isso é assim, por isso que eu não. Fala aí dele. Posso passar os recados aqui? Pode ficar aí na presidência? Deixa eu só pegar essa folha minha. Só uns recados aqui, ó. Primeiro é o seguinte, com relação à questão do orçamento, né, nós podemos pedir urgência para votação e não há nenhuma dificuldade em relação a isso. A outra questão é a seguinte, quinta às 17 horas tem uma audiência pública aqui do relatório de gestão do SUS, referente ao 2º quadrimestre de 2014, às 17 horas. Amanhã, às 4 horas, eu queria convidar quem tiver livre aí, disponível, nós vamos tomar um café lá no anexo da Câmara com os funcionários que estão lá. Então, eu queria convidar vocês para estarem às 16 horas, um café lá no anexo. Eu já tenho certeza que eu posso contar com a presença insuperável do Jonei e do Joaquim Alves. E a outra coisa, gente, embora a gente não tenha mais tempo para esse ano, e não foi proposital não, mas é que a gente tinha muita coisa e temos muita coisa para discutir ainda até o final mas eu acho que nós não poderíamos deixar de terminar o ano sem deixar montada a comissão de inquérito que trata das dívidas trabalhistas da prefeitura. Então nós temos que pelo menos deixá-las montadas para o ano que vem ela começar a se reunir. Mais alguma coisa? Olha, eu tenho que ficar presente aqui também. A do orçamento, exatamente, se for necessário, a gente
vamos pedir urgência, porque aí não tem como a gente votar dia 23 de dezembro. Vamos votar antes do dia 23. Solicito a todos que possam, que fiquem em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.